2021. Boa noite a todos. Estamos reunidos para a defesa de estágio da aluna Jennifer Antunes Causa, né? Tendo como banca o professor John Córdova Moraes e alguns colegas na assistência. De imediato, desejo boa sorte para você, Jennifer, e já passo a palavra, então, para a banca. John. Boa noite a todos. Jennifer, é um prazer em estar podendo assistir aí a tua defesa. Fique muito tranquila e à vontade, né? Se sinta aí entre colegas e amigos, né? E boa defesa. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, professor Rude. Boa noite, John. Meu nome é Jennifer Antunes Causa. Estou aqui para defender meu estágio, que foi realizado na Granja Valdir Moraes. A identificação da empresa. A granja é situada na cidade de Armazém, Santa Catarina. O meu supervisor de estágio foi o Ivan Moraes, que é o filho do seu Valdir. A área de atuação foi a suinocultura e o período de estágio foi do dia 23 de dezembro de 2020 ao dia 1º de fevereiro de 2021, totalizando 184 horas. Agora eu vou falar um pouquinho da suinocultura no Brasil e do mundo. Como ela era antigamente, como ela é hoje em dia, o consumo da carne em relação às demais, a produção e exportação e o preço do suíno vivo. Aqui está uma comparação de como era o suíno antigamente, que era ele era criado mais para tipo banha. Podemos ver a diferença aqui da carne antigamente, que tem uma camada maior de banha, que é devido que eles utilizavam para conservação dos alimentos, e como não tinha muitos óleos para fazer a comida, eles utilizavam a banha. E hoje em dia, com o melhoramento genético, a evolução da tecnologia em função da carne, eles estão utilizando mais uma área maior de carne e menos banha, porque não tem tanto consumo de banha como antigamente. A carne suína é a terceira mais consumida aqui no Brasil. Fica abaixo da carne de frango, que é a mais consumida, e a carne bovina. Por pessoa, é consumido em média 15 kg de 300 gramas por ano da carne. O mercado brasileiro de suínos. Em 2019, esses são dados de 2019. Em 2019, o plantel brasileiro contava com 2 milhões de matrizes. E era produzido cerca de aproximadamente 4 milhões de toneladas da carne. E exportados era 750 mil toneladas. O país que mais compra a nossa carne é a China. Ela é um grande produtor também, porém a produção dela não equivale ao consumo. Daí eles têm que comprar bastante também de outros países. E em segundo vem Hong Kong. O preço do suíno, ele muda todo dia, ele está mudando. Esse foi uma tabela que eu achei interessante, porque ela faz comparação entre os estados do sul, que são os maiores produtores. Santa Catarina é o maior produtor do Brasil. O preço do suíno, hoje, ele está R$ 5,90. Esse dados na tabela aqui, que é de outubro de 2020, ele estava R$ 5,63. Mas o preço varia também de empresa que está vendendo essa carne. A granja que eu estagiei, ela é integrada da BRF. A BRF, o suíno vivo, de terminação, o preço está R$ 5,80 o quilo. E já o suíno, o leitão, que na propriedade era vendido leitão, ele está sendo cobrado R$ 5,70. Mas isso varia também da empresa.
a Aurora, que é uma empresa sozinha, que não faz parte da BRF, o leitão está R$ 6 hoje. Aqui eu vou falar um pouco da estrutura da propriedade e depois as práticas que eu fiz lá, as atividades envolvidas. A propriedade ela conta com 4 salas de maternidade, que aqui está em vermelho. Nessa sala aqui também tem um escritório, que é uma parte do escritório e banheiros para quando chega um representante da empresa, que ele vai visitar a propriedade. E a outra é uma sala que agora foi aumentada. Quando, nos últimos dias do meu estágio, ela estava em reforma. E em verde, aqui, são as salas de gestação. Aqui tem a esterqueira, tem 2. Aqui fica a outra, só que ela tem muita vegetação ao redor, daí não aparece muito bem. Essas salas de maternidade, a gestação todas as salas são iguais, a quantidade de matrizes. Já a maternidade, cada sala tem o seu tamanho e varia. Essa aqui é a maior, que tem a capacidade de 60 matrizes alojadas nela. E agora, como já foi ampliada essa aqui, ela vai passar a ser a maior, que vai contar com 75 matrizes alojadas naquela sala. Aqui é o escritório da propriedade. Nesse escritório, cada vez que vem um representante da BRF, eles passam ali e assinam um documento que eles tiveram tal dia para deixar registrado isso para um controle da empresa e da propriedade também, para ter um controle de quem entra e quem sai. Também aqui fica a geladeira de armazenamento de vacinas e sêmen. Essa geladeira, antigamente era usada essa aqui, mas como eles mudaram de empresa, agora a BRF falou que tem que ser essa aqui, por causa que ela tem uma temperatura tanto específica para o sêmen e também para as vacinas. E aqui é os armários de medicamentos, que também ficam dentro do escritório. Ficam todos os medicamentos usados no dia a dia lá na granja. Nessa prateleira aqui tem os medicamentos, aqui ficam raticidas, inseticidas, e aqui também tem mais um pouco de raticida, que é usado na propriedade quando a gente vê que tem uma infestação de insetos, que normalmente na granja era mosca, a gente ia lá e aplicava o inseticida. E o raticida era mais para prevenir não ter os ratos. A propriedade ela possui 2 silos para armazenamento de ração. A ração chega na propriedade uma vez por semana. Quando o Ivan, que foi meu supervisor, ele via que estava faltando, ele já entrava em contato com o responsável da BRF, que ele fazia o pedido e chegava o caminhão da ração. Nesse silo aqui é a ração farelada, que vai para gestação, que é um sistema automatizado de alimentação. E esse silo aqui é a ração da maternidade, que é a ração de lactação, que ela é pelletizada. Aqui é uma foto da maternidade, que eu vou mostrar um pouquinho como que é a estrutura lá dentro. Que a maternidade e a gestação, ela é uma estrutura diferente uma da outra. Na maternidade, ela tem o box que fica a matriz e os escamoteadores. Os escamoteadores têm uma sala que ela conta com piso térmico e lâmpadas de aquecimento. Nessa aqui, ela tem só lâmpadas de aquecimento e não tem piso térmico. Mas o seu Valdir, ele está com um projeto de reformar toda a granja e botar piso térmico em todos. Porque assim vai evitar perdas de leitões no inverno por conta do frio. Lá faz muito frio no inverno. Daí eles têm uma perda muito grande de animais. E isso acaba prejudicando eles na renda da família. E na maternidade, a alimentação não é automatizada, é manual. Uma pessoa vai lá e arraçoa os animais.
Já na sala de gestação, as matrizes não possuem escamoteador por não ter leitão. Essa sala, cada linha dessa tem capacidade para 130 matrizes. E aqui tem um sistema que eu falei que é automatizado de alimentação, que é uma vez por dia elas são alimentadas. Daí uma pessoa vai lá e liga esse sistema para a ração descer para elas se alimentarem. E também desse lado aqui, nesse espaço que cai a ração, depois delas se alimentarem, a gente liga o sistema de água para elas tomarem água. Esse box aqui, como dá para ver, ele está vazio. Cada linha é um lote. Esse lote aqui é o que está na maternidade, por isso que não tem animais aqui. Eles fazem um vazio sanitário nesse aqui. Quando aquelas fêmeas saírem de lá, elas voltam e vai o lote seguinte. A alimentação. Como eu já havia falado, tem 2 tipos de ração, a pelletizada e a farelada. Essa da maternidade, ela é pelletizada, que ela é oferecida 3 vezes ao dia para os animais. Na maternidade, elas necessitam de um número maior de nutrientes, uma quantidade maior de nutrientes para alimentar os leitões. Os 3 horários são às 6h30, às 10 da manhã e às 5 horas da tarde. São os horários mais frescos para elas não se cansarem na hora de se alimentar. Já na gestação, é oferecida uma vez ao dia a alimentação. É oferecida 1,5 kg de ração na gestação e como na maternidade é oferecida 3 vezes, é 1,5 kg cada vez que é alimentada. A esterqueira, como eu havia dito, tem 2, porém só dá para... Eu só consegui foto de uma por conta da vegetação que tinha ao redor, não tinha como eu estar tirando foto, mas é o mesmo sistema. Os dejetos vêm para a esterqueira e quando chega num determinado ponto que ela está cheia, é retirado com auxílio de bombas e é colocado no pasto, que vai ser colocado os bovinos, que também o seu Valdir cria terneiros. Daí vai naquele pasto que fica mais adubado. A genética utilizada pela BRS é a genética da Agroceres, que conta com a matriz Camboron e o reprodutor é GP415. Essa genética ela é ótima porque ela tem uma conversão uma conversão alimentar muito boa no final do ciclo. Quando o leitão está ali na propriedade do seu Valdir, ele não tem uma conversão alimentar muito boa. Até parece que ele não vai tirar muito peso na hora do abate. Mas conversando com o seu Valdir e pesquisando também a genética deles, eu percebi que no final do ciclo é que o animal começa a converter melhor a alimentação, devido a essa genética utilizada. A inseminação, o método é feito pós-cervical, que é um método que se torna mais barato para o produtor, por conta que no local da cervix é um local que tem muita mucosa, é um local muito ácido, e acaba os espermatozoides morrendo naquele ambiente ali. E no método pós-cervical, ele não tem esse problema e vai ter uma taxa de fecundação maior do que o outro. E também a praticidade que é esse método, porque o método de inseminação na cervical, ele demora mais. Daí a pessoa tem que ficar ali muito tempo inseminando uma porca. E nesse a gente consegue em 1 minuto inseminar 2 porcas, porque ele não tem tanto refluxo quanto o outro método.
Aqui é uma imagem da ampola de sêmen. Nela, ela conta a tatuagem do reprodutor, o brinco, a linhagem e a produção. A validade a duração desse sêmen tem 5 dias. Após 5 dias não pode mais ser utilizado. A ampola tem de 80 ml e de 50 ml. A de 80 ml, o Ivan usava bastante para ele ter uma segurança maior, porque a de 50 ml já era o suficiente. Eu, quando fui inseminar, eu preferi inseminar com a de 50. Eu notava que a de 80 era maior, porém ela tinha muito refluxo nas matrizes. Daí a de 50 ml era ideal, não tinha. Eu observei as fêmeas que foi inseminada e não teve muito refluxo. Depois de 14 dias da inseminação, vem um veterinário que ele vai passar fazendo ultrassom nessas matrizes. O ultrassom é feito para garantir que aquelas matrizes estão prenhas. Se não tivesse sido passado o ultrassom, corre o risco da fêmea ir para a maternidade e não estar prenha. Daí é uma perda para o produtor também. Daí esse veterinário vai naquele lote que foi inseminado, ele vai passando ultrassom, aquelas que ele observa que está vazia, vai uma pessoa marcando. Da pessoa que marca, ela observa assim, aquela matriz está com problema nos tetos, se ela é uma matriz mais, já teve uma quantidade de crias, se ela está com score corporal muito baixo, que daí o score corporal muito baixo, ela também não vai pegar prenhez muito fácil, vai ter que ter uma reposição de inseminação. E o Ivan normalmente era o que observava isso. Uma vez que passou a ultrassom, eu que fui observando isso. Quando as fêmeas eram marcadas, daí se a gente via que ela era uma fêmea mais velha, assim, a gente marcava e ela ia para o descarte. Se não, se a gente viu que só foi uma falha na inseminação, essa matriz ia para o próximo lote inseminado. Daí ela ia ser inseminada com as demais e ia só para a maternidade do próximo lote. O parto. As matrizes são levadas para as salas de maternidade uma semana antes da data do provável parto. Elas são levadas essa uma semana antes, porque pode ocorrer dessas matrizes que elas não vão parir no mesmo dia. Pode ocorrer de uma parir hoje, outra parir amanhã, e para evitar que elas acabem parindo na gestação, que isso é um problema enorme, porque aquele ambiente não é apropriado para receber leitões, eles acabam caindo no valo que vai os dejetos, e a gente tem que ir lá pegar. E no meu estágio ocorreu isso, e daí a gente teve que tirar todos os leitões de lá. Quando elas são levadas, quando chega o dia que elas começam a parir, a gente... Acho que caiu a conexão da Jennifer. Vamos ver se ela consegue voltar, senão eu... Quer ver as aulas remotas, isso aí acontece direto. E às vezes tu tá tão concentrado que tu não percebe que o sinal caiu. Daqui a pouco o aluno, depois de meia hora, professor, às meia hora que o senhor está fora do ar, voltou. Voltei, caiu, não sei o que aconteceu. Acontece. Tu lembra onde tu parou? Eu acho que eu lembro na parte do pau secante. Tá, então vamos lá. Daí a gente... Ai, meu Deus. Daí a gente passa o pau secante nesses animais e também coloca essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada de aquecimento, que faz com que também deixe aqueles leitões aquecidos. Quando está
um dia muito frio, a gente também coloca um papelão ali, porque como tem esses vazados no piso, para o calor daquela lâmpada ele não passar para o chão e acabar deixando aqueles leitões com uma temperatura baixa. Quando é aplicado esses medicamentos, quando a gente passou naquela sala de maternidade, observou que ela está em trabalho de parto, porém não tá em trabalho de parto há muito tempo, mas não nasceu nenhum leitão. Daí a gente aplica a ocitocina, que é o hormônio que induz ao trabalho de parto. A gente aplica até 3 ml. Normalmente a gente aplicava 2 ou 1,5, a primeira dose. Daí a gente aplicava, depois de 30 minutos a gente voltava naquela matriz e observava se ela já nasceu algum leitão ou se não nasceu ainda e ela está tendo o trabalho de parto. Se nasceu um leitão, a gente pega e aplica a segunda dose. Daí é observado também, continua observando aquela matriz. Depois da segunda dose, a gente já passou 1 hora ou 1h30 e aquela matriz não teve uma quantidade de leitões necessárias, que seria, tipo, depois de ser aplicado já esse medicamento, a gente vinha e fazia o toque. Porque ou tinha um leitão entalado, que daí ele não ia conseguir nascer mesmo aplicando ocitocina, ou já aconteceu também da gente fazer o toque e ter só leitões mortos. Aí nasceu um leitão e o resto da ninhada tudo morto. Depois de aplicar, depois da gente fazer o toque, também era aplicado um anti-inflamatório para evitar inflamações devido à intervenção que a gente fez. O distress, ele era utilizado naquelas fêmeas que não aceitavam os leitões, que elas acabavam matando, mordendo os leitões. Daí, quando era observado isso, a gente acompanhava que uma pessoa ficava naquela fêmea, acompanhando até ela terminar de parir. Depois que ela pariu, os leitões ficavam todos presos no escamoteador, a gente aplicava o distress, que ela ia dormir. Daí, quando ela se acalmou, a gente abria o escamoteador e colocava todos os leitões a mamarem. Quando ela acordasse, ela já ia estar mais acostumada com aqueles leitões e não ia acontecer de matar eles. Depois de 1 a 2 dias do nascimento, era feito a aplicação de ferro. A aplicação de ferro é feita porque a quantidade de ferro no leite materno e também durante a gestação não supre a necessidade dos leitões. Daí era aplicado 2 ml por via intramuscular em cada leitão. Aqui é uma foto que eu estou aplicando ferro e é aplicado com uma pistola de dosagem contínua. Daí a gente não precisa ficar pegando seringa 2 ml e aplicando cada leitão, se torna mais prático. Daí aqui eu estou aplicando, e esse aqui é a marca do ferro que era utilizado. Acho que caiu de novo. Aguardar um minutinho. Não sei o que está acontecendo. Enfim, vou continuar. Eu acho que não era aqui que eu tava, era o corte da cola. No IF não é feita essa prática por questão de bem-estar animal, mas a BRF, ela... Normalmente todas as empresas de produtores maiores, eles fazem isso para evitar que os leitões eles se machuquem. Porque quando a cola está
do tamanho normal, eles acabam, como são pequenininhos, eles acabam brincando com aquela cola e fazendo machucados. E daí, para evitar miases, para evitar qualquer problema assim, é feito o corte da cola. O corte é feito de 1,5 a 2 centímetros, é mais no olhômetro, mas dá 1 a 2 centímetros. É feito com esse instrumento aqui, que ele é aquecido, e no momento que ele corta, ele já cauteriza, que daí não vai ter problema de sangrar. O leitão é colocado de cabeça para baixo para evitar que ele se mexa, e daí facilita a gente na hora de fazer o corte. O método de identificação utilizado pela BRF é a tatuagem. Também pode ser utilizada a moçagem, pode ser utilizado o brinco, mas a BRF usa esse método que é mais prático para eles. Daí é feito com nessas agulhas aqui tem as letras, é colocado a tinta e feita a tatuagem na orelha esquerda do leitão. Cada granja possui um número de identificação. A granja do seu Valdir era 277, daí todas da BRF vão ter BRF no começo e 277, que é a identificação da granja. Essa prática pode ser feita junto com o corte da cola e com aplicação de ferro ou uma semana depois, dias depois. Isso não tem uma idade certa para ser feito. A vacinação de todo o lote, ela é feita com 21 dias, um pouco antes de 21 dias, que são essas 3 vacinas, a Glacier, a Circoflex e a Rispissur, que elas são para prevenir doenças que podem acontecer na próxima propriedade, que são doenças respiratórias que acabam ocorrendo nos animais. Daí, para prevenir, eles aplicam essas vacinas. Elas são aplicadas por um profissional da BRF, ele vem, traz esses medicamentos não ficam na propriedade, ele já traz com eles as doses certas para o lote da propriedade. Esse profissional pode ser um veterinário, um agrônomo, ou um técnico também pode estar fazendo essa vacinação. É aplicada 2 ml em via intramuscular, é aplicado 2 ml de cada. O vacinador, ele também utiliza a pistola de dosador contínuo, porém, uma é dupla, que nessa dupla vai a Glacier e a Circoflex, e a Rispissur vai numa simples. Depois da vacinação, dias depois, normalmente o vacinador vem numa quinta, e na próxima segunda, o lote vai ser entregue. O lote, quando ele é entregue, ele é separado. Primeiro vai as fêmeas e depois vai os machos. É feito desse jeito porque não é feita a prática de castração. Daí, na outra propriedade, quando eles chegam lá para facilitar o trabalho deles lá, é dividido. Oi? Oi? Tá travando? Jennifer, Oi? dá licença um pouquinho. Está interrompendo bastante a tua fala. Eu aqui não estou conseguindo. Tá travando do professor agora. Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Professor, a sua tá travando pra mim? Tá travando pra todo mundo ou só pra mim? Não, eu acho que travando pra mim também. Ruth, eu acho que é a tua conexão que tá travando. A dele? É, não, tá. a dele. Ai, que susto. Eu já ia reiniciar tudo aqui. Deu certo, professor? Saiu o som bem.
Posso continuar? Quem está perdendo o contato agora foi eu. Eu vou mudar de ambiente aqui. Tá bom. Acontece. Posso continuar? A entrega do lote, como eu tinha falado, ela é dividida. Primeiro vai as fêmeas para depois ir os machos. É feito para facilitar o próximo produtor, que daí quando chegam os animais lá, eles têm que fazer aplicar o inibidor de testosterona nos leitões, nos machos. Por isso que essa separação é boa para eles, que daí quando chega lá, eles já têm as fêmeas dos machos separados e não precisam ficar separando. Os leitões, eles saem com uma média de 7,5 kg da propriedade de seu Valdir. E daí eles são transportados nesses caminhões aqui, que tem 3 andares. Cada andar eles são divididos. Cada divisão daquela cabe 54 leitões. Daí, na entrada, lá no final, eles ficam. Uma pessoa fica contando esses leitões para entrar a quantidade certa naquele box. Daí aqui tem uma pessoa que bota a rampa de acesso para as portas e o motorista auxilia nessa passagem dos animais para o caminhão. Agora eu vou falar um pouquinho das principais doenças que tiveram lá no estágio, que eu observei lá. Uma delas foi a diarreia em leitões. Quando eu cheguei lá, estava acontecendo um surto de diarreia. E eles estavam aplicando outro medicamento. Daí, na semana que eu cheguei, a veterinária esteve lá e indicou o Agrocil, que ele é um antibiótico. A diarreia pode ocorrer por diversos fatores, tanto por causa do calor, por causa da alimentação, da falta de higiene no ambiente. Ali no caso da propriedade, era, na minha opinião, e a veterinária também imaginou que fosse por conta do calor, muito calor, e os leitões eles não estavam tomando muita água, e daí ocorre essa desidratação, acabando ocorrendo a diarreia. Daí o Agrocil, ele foi um medicamento que mais surtiu efeito no controle da diarreia. Era aplicado 1,5 ml cada leitão. Daí a gente passava nas salas e observava quais ninhadas estavam com mais foco de diarreia. Daí a gente ia lá e vacinava toda aquela ninhada e ficava observando se ia ter uma melhora ou não dessa diarreia. E com esse medicamento teve uma melhora muito boa, só que depois chegou um tempo que os animais começaram a ficar resistentes àquele medicamento e não fazer mais efeito. Daí a gente mudava para amoxicilina. A gente achava algum medicamento que fosse dar certo no controle da diarreia. O prolapso retal. O prolapso retal, ele ocorreu mais em fêmeas, nas matrizes, e não nos leitões. Nos leitões teve alguns casos, só que não foram tantos. O prolapso pode ocorrer por causa da genética ou por causa da granulometria da ração, que a ração, por ela a granulometria dela ser mais fina, pode dar um problema no intestino, e essa fêmea está fazendo muita força quando for fazer as fezes delas, não tá muito seca, ocorre isso. Quando é observado isso, a gente faz
eu quando observei, eu estava passando na maternidade, observei, avisei o Ivan e a proprietária, que é a dona Ivone, que tinha acontecido isso. Daí o Ivan veio e primeiro ele faz o amarrio de um elástico para parar a circulação de sangue naquele local. Daí essa parte que está fora do corpo, o reto que está para a parte de fora, ele vai secar e a gente vai conseguir fazer o corte com auxílio de bisturi, fazer a retirada dessa parte do reto. E não vai ocorrer nenhum problema, diferente do prolapso uterino. Que o prolapso uterino, quando ocorre, as fêmeas ali na propriedade, elas foram para descarte, porque a gente até consegue colocar o útero novamente, só que na hora que ela for parir, vai dar problema de novo, ou ela pode nem pegar, quando for inseminada, não ficar prenha. Daí, para evitar isso, a gente já manda para o descarte. Depois de ser feito o amarrio e ter tirado quando secou, a gente fez a retirada daquela parte seca, a gente vem e aplica o dexametasona. O dexametasona, ele é um anti-inflamatório, que ele vai evitar que ocorra inflamações no reto e evitar mais problemas do que aquela porca já estava sentindo, porque quando ela está com esse prolapso, ela acaba não defecando e ela não come, o score corporal dela, pode ver aqui que tá diminuindo, aqui estava no início, quando a gente observou, estava no início, mas ela vai ficando cada vez mais magra. Daí a gente aplica o dexametasona, que também ela vai se alimentar melhor, vai começar a se alimentar melhor. Outro problema também foi a epidermite exudativa, que ela é uma bactéria que vem, pode vir de leitão, de outro leitão que tenha isso e vá passando para outros, e isso faz uma contaminação geral. Quando eu conversando com a dona Ivone, ela disse que um lote antes de eu chegar, teve um surto dessa doença e eles não tinham conhecimento de medicamento. A amoxicilina, essa doença é resistente, e eles estavam fazendo tratamento com a amoxicilina. Daí não surtia efeito, porque ela não adiantava para esse tipo de doença. Daí, quando eu fui lá, eu conversei com a dona Ivone e a gente tentou o Agrocil, que era utilizado para diarreia também. Por ele ser um antibiótico, a gente pensou que também poderia ajudar nessa doença. E ele ajudou bastante. Porém, todos os leitões durante o período de estágio, os leitões que pegaram essa doença, eles acabaram morrendo, porque a gente não tinha um tratamento certo. A veterinária também, quando ela foi lá, ela não... Como era um leitão, no caso daquele lote, era um leitão em uma ninhada, outro em outra, não era um surto, eles não foram mais a fundo num medicamento específico para essa doença. E ela ocorre primeiro com pequenas manchas vermelhas no couro do animal. Conforme ela vai evoluindo, ela começa a ficar desse jeito aqui, com escamação, com vermelhidão, eles se coçam muito e vai indo, conforme a evolução, eles acabam morrendo. E era aplicado 2 ml de Agrocil em cada leitão. Daí a gente pegou um leitão e fez o tratamento de 5 dias. Que, como a gente pesquisou, o tratamento de 5 dias ia curar esse leitão, mas acabou que no 4º dia ele morreu. Considerações finais. O estágio é muito importante para nossa formação acadêmica, porque, na minha opinião, assim, eu fui para o meu estágio com uma visão da suinocultura, e chegando lá eu vi que é uma realidade totalmente diferente do que aquilo que eu pensava. Eu pensei que era muito, assim, muito automático a vida deles.
E eu cheguei lá e vi que não era assim, que um feriado, muitas pessoas pensam assim, no feriado um suinocultor vai viajar, vai fazer isso, e chega lá, não é isso. No feriado eles trabalham, eles acordam todo dia às 5 horas da manhã, 5h30, e vão dormir 7, 8 em semanas de parto. É uma correria, por causa que daí, madrugada, a gente tem que ir lá para ver como é que tá. E a nossa profissão como técnico, eu vi que é muito importante, porque a dona Ivone, ela chegava para mim, eu não sou formada ainda, não tinha essa formação, ela pegava e chegava para mim e confiava em mim e pedia informação de um medicamento, ela viu uma doença, ela falava assim, Jennifer, o que tu acha que a gente pode fazer nesse animal? Tu acha que é importante, a gente aplica esse medicamento ou aplica outro? Daí, muitas vezes, eu não tinha conhecimento de todas as doenças. Eu ia lá, pesquisava, eu perguntava para o professor Rude o que a gente podia estar fazendo com aquilo. Ele até me ajudou na situação ali da hipertermite oxidativa. E o técnico, ele é muito importante nessas horas. E o estágio também, ele dá uma visão para a gente que a gente não teria assim numa aula teórica. Na prática ali no IF, a gente também não tem muita noção do que é uma vida de um suinocultor, o que é a suinocultura em Santa Catarina, que é um estado que mais produz no Brasil. Então foi muito importante para mim. E eu quero agradecer muito os meus amigos, a minha família, a minha mãe, que me ajudou muito isso, ao professor Rude, que me orientou, ao John também, que quando eu estava procurando estágio, ele me passou vários contatos. E vocês foram muito importantes, porque todo mundo que está aqui sabe tudo que eu passei para chegar aqui hoje estar defendendo. Passei por muitos obstáculos, pensei que não ia estar aqui, mas estou, então eu quero agradecer do fundo do meu coração todos vocês. E é isso. Obrigada. Agora, dúvidas? E eu passo a palavra para o meu orientador e para a banca. Professor, o senhor está mutado. O microfone está desligado. É a emoção. Eu vou tomar um arzinho, enquanto isso eu passo por John. Acho que ele está menos embargado do que eu. Oi. É um prazer enorme, né, Jennifer? A gente passou todo esse período lá de escola, passamos juntos lá, né, no setor, tivemos essa oportunidade de estar junto, então é uma satisfação muito grande. E parabéns de antemão já. Obrigada. Tá? Deu para ver que o estágio foi muito bem realizado. E eu tenho aqui uns questionamentos, mas esse questionamento é como se fosse uma conversa entre nós. Eu quero mais ou menos entender, assim, a granja, a realidade da granja. Como é que funcionava? Primeira dúvida, como é que tu conseguiu esse estágio lá? Esse é o primeiro questionamento. Porque era uma granja que nós não, a princípio, pelo conhecimento que a gente tem, a escola não tem lá o instituto, né, o campus aqui de Santa Rosa do Sul, não tem no hall lá das empresas essa granja. Sim, eu até fui tem num documento que eles me mandaram, foi a última granja que eu cheguei e falei assim, é essa ou eu vou partir para outro setor, porque não tá dando mais, eu fui para vários. Daí eu achei lá, naquele documento, e daí eu mandei mensagem pro Ivan, eu já estava esperando um não dele, porque eu recebi tanto não até chegar nele, que eu já estava esperando que não ia ter vaga para mim, eu ia para outro lugar. Mas eles foram muito queridos, daí eles me aceitaram, e já 2 alunas tinham ido lá, que eu não me lembro agora o nome, mas foi no ano de 2017. Elas foram lá de 2017 para 2018, parece. Delas já tinham feito estágio lá. Esse questionamento de é assim, é porque a BRF ela é exigente com a questão sanitária, né? Eles não permitem, assim, o ingresso, né, das pessoas no criatório deles, né? Tem que integrado deles, pelo menos, né? Sim. Tá. Não, lá quando cada um que chegava tinha que passar para tomar banho, para botar a roupa da granja, que até... deixa eu ver, voltar aqui.
Aqui eu tô com o uniforme da granja. Eu não podia, eu até levei as minhas roupas para fazer estágio, só que lá eles têm o uniforme da granja, que foi um padrão da BRF pegou e todas as granjas deles têm um uniforme próprio. Daí, aqui não vai aparecer, mas tem a calça também e a bota. Perfeito. Deixa eu te fazer uns outros questionamentos, mas volta de novo, bem tranquilo, tá? É uma conversa. É assim que eu quero entender o funcionamento da granja. Tá? O objetivo principal, pelo que eu entendi, é a produção de leitão. Isso. É o PL, né? Aham. Qual o volume de fêmeas que eram alojadas? Qual é o volume total de fêmeas que eles têm na granja? Atualmente, agora eles estão com 750. Já teve mais, só que agora no período de estágio, até no começo, eles me falaram o plantel, o número de matrizes a mais que tinha antigamente. Mas agora eles diminuíram, tá com 750. Tá. E pelo que eu entendi ali também na tua defesa, a ideia da granja é continuar ampliando. Sim, sim, tem projeto, eles ampliaram agora. E daí tem agora uma lei que a BRF, a lei para todos os suinocultores, tanto da BRF quanto de outras empresas, que as propriedades na gestação, as matrizes não podem estar ficando aqueles 114 dias no box da gestação. Eles vão ter que colocar em baias, por conta do bem-estar animal. Daí também vai ser feito, já tem um projeto também, dele estar ampliando, fazendo uma nova sala, um novo galpão com essas baias para passar a fêmea fica naqueles boxes da gestação até inseminar. Depois de inseminar, vai passar o restante desse período nas baias. Perfeito, tranquilo. A granja já estava se adequando com isso, já tinha estrutura sendo Já. montada. Sim, daí eles vão. Até uma esterqueira vai ser inativada. Que daí eles vão aterrar aquela parte e vão fazer. Deixa eu voltar no. Se eu voltar no primeiro slide, eu mostro melhor. Deixa eu ver. Aqui, nessa parte aqui, eles vão construir uma. E aqui mais para baixo também vão construir outro galpão. Nessa parte vai ficar a parte das baias. E aqui eles têm a intenção de fazer mais uma maternidade. E essas salas aqui, ó, elas são muito antigas. Daí, tipo, os escamoteadores, eles estão todos caindo, assim, aos pedaços mesmo. Daí eles vão reformar tudo e vão colocar os pisos térmicos em tudo. Jennifer, deixa eu entender também. Não sei se tu conseguiu visualizar isso lá, mas é uma dúvida. Esse custo dessa sistematização aí, a gente sabe que o produtor, pelo que eu entendi, ele é integrado à BRF, né? Sim. Esse custo, por exemplo, dessas estruturas novas aí, fica por conta do produtor? Sim. Tipo, todo o custo, a BRF, ela entra com os insumos que são a vacina, a ração. Quando eles se tornaram integrados da BRF, eles já tinham as matrizes, que eles antes eram integrados da Coperd e da Cooperalfa, antigamente. Faz uns 8 anos que eles estão integrados com a BRF. Daí a BRF entrou e comprou todo o plantel deles. Daí o produtor ele entra com a mão de obra e com a estrutura. Toda a estrutura ali, se tem uma melhoria que eles querem fazer, do bolso deles que eles tiram. A BRF não entra com ajuda nisso. Mas deixa eu te entender assim, ó. Mas não existe uma exigência da BRF com relação a esse sistema aí agora de bem-estar animal, por causa das matrizes, que o produtor tem um período para se adequar a essa realidade? Sim, eu estava bem no final, assim, eu estava conversando com o seu Valdir, a BRF chegou neles e falou que eles têm que se adequar a isso, porque não lembro se é até 2022, eles têm que fazer bastante melhorias ali, em função da água também. Da chuva, eles vão ter que reaproveitar, porque é uma nova lei que tem também para todos os sinocultores eu não me lembro se é do estado ou do Brasil, mas eu sei que daí eles vão ter que colocar toda a granja. A granja não possui calha que vá para direcionar essa água da chuva para uma caixa d'água, enfim.
Daí eles vão ter que colocar calha em toda a granja e para coletar essa água para uso para lavar as salas, enfim, usar. Só não para os animais beberem. É mais para a higiene. Jennifer, se tu me permite, eu vou fazer um breve comentário, né, com relação a esse tipo de situação, que a gente não pode deixar passar esses momentos, né, porque eu me coloco assim no lugar do produtor, como produtor, e como se fosse hoje um produtor de suíno. Uhum. Tu vê que não está numa situação muito confortável, porque o preço do suíno está de arrasto com relação à matéria-prima, né, que é o alimento, principalmente o milho e o farelo de soja, e ainda tu ter que, né, se adequar com uma exigência dessa que tu vai ter que mudar quase que toda a tua granja. Sim. Desculpa o desabafo, só desculpa o desabafo. Mas é isso mesmo. Quando eu estava lá no estágio, eu até conversei com o seu Valdir, a gente conversava bastante do preço do milho, do farelo de soja e o preço do suíno. Ele pegou e falou, foi bem sincero comigo. Ele disse assim, hoje o produtor que não é integrado com uma empresa, ele não sobrevive, porque o preço do milho e do farelo de soja é sempre alto e o do leitão só cai. Do suíno, enfim, é sempre a ração lá em cima e o leitão lá embaixo. É complicado, minha amiga, é difícil de trabalhar, mas vamos lá, vamos lá. Tá, para mim entender, para mim conseguir entender o manejo, deixa eu entender lá. Era um desmamado um número de matrizes por semana. Eram inseminados. Como é que funcionava isso? Dias. Tá. A cada 21 dias ocorria o desmame. A cada 21 dias desmamava, mas daí, por exemplo, tu tinha na rotina da granja, toda semana tu tinha inseminação, tu tinha porca entrando na maternidade. Sim, nunca parava. Pois é isso que eu queria te entender. Qual eram os volumes daí, por exemplo, assim, quantas no lote de maternidade, quantas fêmeas iam para a maternidade toda semana? Maternidade entrava, quando eu cheguei estava entrando um lote na maternidade, daí era 130 matrizes. Mas quando entrou essas 130 matrizes, já tinha matrizes lá com leitões grandes que na próxima semana já iam sair, entendeu? Tá. Daí quando eles entravam aquele lote, já estava. Eles desmamavam quantos leitões por semana? Por semana não, era a cada 21 dias, né? Tá, daí mas toda semana. Entendi, mas daí não era toda semana tu já tinha um lote de porca sendo separado? Não, tinha um intervalo. Uma semana entrava para maternidade, outra semana saía. Uma semana ficava o vazio sanitário daquelas salas que saíram, para depois entrar o outro lote. Perfeito, entendi o manejo agora. Eu não estava entendendo, era isso. Ah, tá. Não, mas não, perfeito, tranquilo. Fica uma semana para limpar e depois entra o próximo. Tá. Mas também naquela semana de limpar não é fácil, não. É uma correria desgraçada. Tá. Tu falou bastante ali com relação à inseminação, né? E Sim. que o pessoal lá utiliza a inseminação pós-cervical. Isso. Qual era o instrumento utilizado? A pipeta e dentro tinha um catéter. Aquele catéter ele ia pós-cervix. E na tua prática que tu vivenciou lá, como é que tu diagnosticava que ela trancou na cervix? E agora eu vou ter que introduzir aquela cânula por dentro da pipeta. Isso tinha que estar bem atento, assim. Eu até não tive a oportunidade de inseminar ali no IF, né? Daí eu sempre fiquei meio... Quando eu cheguei lá, a Dona Ivone pegou e disse assim, tá, agora tu tenta inseminar, faz uma... Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou saber que vai chegar lá na cervix e vai trangar o negócio? Eu sabia que ia travar. Daí, quando coloca lá, tu tem que estar... É bem sensível, assim. Daí ela vai parar de ir. Quando ela parar de ir, tu já pode inseminar. Perfeito, tranquilo. Isso foi o meu maior medo lá, chegar e não saber quando que parava. Por nada, com pouca cânula tava saindo lá na boca da porca, né? Sim, bah. Sim. Não. Desculpa, brinquedo. Não, imagina. Tá, com relação aos índices da granja, é isso que eu queria só conseguir entender. Qual eram os índices de desmame, por exemplo? Número de leitão desmamado por porca. Por porca, isso. Era desmamado de
14, em média, assim, uns 14. 13 Tá. a 14. Mas Muito- tinha porcas que nasciam 20, teve porca que nasceu até 26. E daí teve uma que nasceu 1. Tá, mas deixa o outro questionamento que veio agora com relação a isso. Chegava a fazer transferência de leitão de uma porca para outra, não? Sim, sim. Todo lote a gente fazia. Que daí não era todas que nasciam. Naquela ninhada nascia 13, 14, que era o ideal ter cada porca. Daí, se uma nascia 9 e outra nascia 17, a gente ia lá, pegava uns daquela de 17 e colocava naqueles dos 9. Mas simplesmente assim, só misturava os leitão ou tinha algum manejo? Não, era só misturado mesmo. E as porcas não avançavam, não embrabavam com os leitão? Daí, tipo, a Dona Ivone era que fazia isso, daí eu só acompanhava, né? Se a gente pegava aqueles leitões da 17, botava na 9, e aquela 9 não aceitava, a gente pegava e via uma matriz que já estava no lote dos leitões que iam sair, a gente via que era uma matriz mais velha, que ela ia se acostumar com aqueles leitões e a gente fazia transferência deles para lá. Perfeito. Tá. Com relação à sala de maternidade e as parições, ocorriam, pelo que tu nos falou, e tinha que estar visitando a granja até nos períodos da noite, né? Sim. Então aconteciam partos durante a noite. Acontecia. Sincronização de parto não existia na granja? Não, eles não faziam. Acontecia o período da noite, só que o da noite a gente ia lá e via que estava tendo parto. Só se estava com um problema muito grande para a gente ficar lá a madrugada toda. Senão, os donos lá, eles não iam lá, tipo, ficava uma pessoa lá. Daí eu até conversei com o seu Valdir, ele disse que antigamente eles pagavam uma pessoa só para ficar no período da noite. Mas daí lá também tem o problema de que não tem pessoas para trabalhar à noite, ninguém quer. E daí eles acabaram que não tem mais esse controle. Tá. Entendi. Um outro questionamento, assim, e daí de curiosidade também, os leitões que tu nos colocou que eram 7,5 kg, né? Peso médio do desmame. Do lote. Aqueles animais que não atingiam o peso, daí o que era feito? Que ficavam muito, tipo, refúgio, né? Isso, não quis usar esse termo, mas é isso mesmo. Lá, gente, daí era quando ia antes do vacinador ir, a gente passava como se fosse um pente fino em todo o lote. A gente separava aqueles leitões que estavam com o score corporal muito baixo, a gente separava e fazia uma ninhada só daqueles. E daí, naquela uma semana que a gente colocava lá, a gente também tinha ração e fazia um leite, que era o iogurte, que é o nome daquele leite. É uma fórmula que daí bota e eles tomam aquilo e engordam mais rápido. E, às vezes, ocorre que eles conseguem atingir o peso até o vacinador chegar. Entendi. Mas daí vocês separavam eles das porcas e colocavam numa creche, assim? Num local tipo uma creche? Não, em outra porca. Em outra porca que os leitões já estavam maiores. Daí os leitões maiores, tipo, que estavam com um score corporal bem bom, assim, um peso que a gente via que não ia prejudicar no peso do lote todo, a gente separava e botava numa creche. Daí ia colocando esse leite também para eles e a ração. Daí nesses outros a gente colocava na matriz, mais o leite e a ração. Daí eles ficavam lá para ganhar peso. Perfeito. Às vezes eles conseguiam atingir o peso ideal para ir naquele lote. Se não for naquele lote, eles ficam para o próximo. Tá, e esse leite era fornecido que num coxo daí? Era um coxo assim que os animais iam lá? Sim, ali não vai aparecer, mas é um coxinho assim de concreto que vai a ração, para eles ir se acostumando com a ração. Naquele mesmo coxo a gente coloca outro, só que com aquele leite. Tá, perfeito. A gente chama de leite, mas o nome daquilo é iogurte. É o último questionamento, tá? Não, deixa eu... É só uma outra dúvida.
Eu observei ali que na tua apresentação tu salientou bastante ali que na maternidade a ração era granulada e na gestação a ração era farelada. Por que disso? Porque pelo que me falaram lá, né? Lá na gestação, o sistema deles é melhor a farelada do que a granulada. E também tem uma questão que eu pesquisei assim, o nutricional da pelletizada é diferente da granulada. É alguma coisa que é colocada a mais, só que eu não me lembro o que é colocado a mais naquela ração. Não, perfeito. Tranquilo, minha amiga. Eu botei isso que agora eu não lembro. Tranquilo. Parabéns, tá? Olha, obrigada. Tomara que todos os alunos conseguissem ter esse desempenho aí, né, professor? Rude, da minha parte, excelente, ó. Obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço, John. Deixa a gente meio sem palavras, né? Primeira observação que eu queria fazer. O John não se agarra em árvore que não dá fruto. Então você instigou ele, você é companheiro de muito tempo já de defesas, então ele, aonde ele vê que tem, ele puxa. Então, tu tá de parabéns já por isso, até pela escolha que fez. Obrigada. Segundo, e foram vocês que me fizeram escolher isso, graças a vocês dois que eu criei essa paixão pela suína, que eu não tinha antes. Eu sou suspeito, né? Tanto eu quanto o John somos suspeitos em falar, mas realmente foi uma defesa que dá prazer na profissão que a gente tem e exerce. E abriu portas, né? Como sempre. É outra Jennifer, não é mais aquela, né, John? Não é mais aquela. Que bom quando você vê que uma pessoa sobe uma escada e embala e volta falando, né, de igual para igual com a gente, até nos ensinando. Que coisa boa. Quanto ao estágio, assim, eu não tenho que falar, porque o estágio foi teu, só está de parabéns. Mas quanto à tua percepção, eu gostaria de ponderar em 3 pontos básicos aqui. Primeiro, que tu conectou com o mundo, né? Não simplesmente entrou dentro da granja e foi, como muitos ali, né, em outras situações, diz, fui lá trabalhar como escravo, não fui remunerado, não fui no sei o que Não foi bem assim. Eu até sinto muita falta do estágio. Então, essa tua percepção de mundo é que faz toda a diferença na nossa profissão e que faz esse Brasil ser o que é hoje. Assim como este guerreiro, esse produtor de leitão ali, né, como diz o John, isso é um herói. Você tinha que receber um prêmio, né? Quer dizer, não tem sábado, não tem domingo, não tem hora, tinha dinheiro no bolso cada vez mais para poder nos alimentar, né? Não tem outra, que só ele gosta do que faz, porque se ele gostasse de dinheiro, ele ia fazer outra coisa, com certeza. E não é um privilégio do suinicultor, né, John? Nós estamos aí com o gado, com o leite, com todo. Agora deu né? Mas o preço que foi o milho, eu vou te contar, né? Eu já estou indo para o milho, tá, John? Apesar de pouco, já estou embarcando. Então, essa tua percepção, essa tua capacidade de conectar com o mundo, você trouxe uma análise de mundo, do aspecto econômico, do aspecto até geopolítico, trouxe dados de produção, de exportação, de mercado, de preço, de mercado consumidor, mercado exportador, quer dizer, uma aula completa, né? Eu até me atualizei no preço, eu estava fora do preço da carne suína peso vivo. E, por último, você entrou na questão também das tecnologias, das técnicas de manejo. A tua observação foi muito interessante quando você disse, eu observei que a genética da Agroceres foca-se no final de ciclo. Quando você vê um aluno chegando a essa análise, você vê, valeu a pena. Podia até, né? Porque valeu, né, John? Vale a pena quando ele consegue identificar coisas que não estão na mostra. Você tem que observar, tem que acompanhar,
tem que ver, tem que conversar, tem que interagir. Você não chega lá, pega a informação e sai vendendo ela. E o terceiro aspecto é de você assumir riscos, né? Quer dizer, você foi lá e com toda a tua simpatia, a tua humildade, a tua simplicidade, que é o que te eleva, você gerou confiança na proprietária e até ela te desafiou, né? E você assumiu e trouxe para si isso, que não era a tua função também. Você era um estagiário, você podia dizer, olha, eu estou aqui como estagiário. Que bom, não está tudo perdido. Alunas como você que faz a gente acreditar que o ensino agrícola ainda tem uma vidinha a mais e que pode dar, né? Então, eu queria te agradecer muito, primeiro, por você ter feito parte da nossa vida ali na escola, da nossa em particular, depois vai ter a palavra também para falar no fechamento, como nossa monitora, como nossa aluna, como nossa orientanda, e agora fechando esse teu ciclo e iniciando o outro, né? Parabéns, sucesso. E eu deixo para fazer hoje o encerramento, eu deixo para o João fazer hoje, porque eu estou um pouco emocionado. Eu que agradeço vocês por tudo que vocês passaram para mim, e eu vi que tudo que vocês dois passaram, o professor na sala de aula e o John ali na prática, quando a gente ia para a monitoria, o John passando o conhecimento dele para a gente, isso foi fundamental para eu chegar lá e eu saber o que eu estou falando para Dona Ivone, que era a produtora, e eu ter confiança naquilo que eu estava falando, e não chegar lá e ela me fazer uma pergunta e ficar, meu Deus, o que eu faço? E eu que tenho que agradecer muito. Vocês dois estiveram comigo numa fase que foi muito difícil para mim, que até era para o meu estágio já ter sido defendido, que eu ia realizar ele em 2019, mas por causa de problemas pessoais eu não fiz. E vocês sempre me apoiaram. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. E também mais uma deixa assim, eu tô vendo que o técnico, ele foi muito bom. Agora, eu acho que vocês sabem, eu tô fazendo veterinária e ele tá sendo muito bom para eu chegar. Eu cheguei lá e eu tenho uma base do que eles estão explicando. Porque tem gente que não fez técnico, não tem nada, eles não têm muito conhecimento. E eu chego lá, eu tenho esse conhecimento base para eu me aprofundar mais na veterinária. Então, é graças ao técnico. Se eu não tivesse feito técnico, eu não saberia isso. E vocês dois foram muito importantes para minha vida acadêmica, para minha vida pessoal também. Eu agradeço demais. Eu vou chorar aqui daqui a pouco. Bom, já que o professor me permite, então eu vou... Jennifer, na verdade, foi um prazer enorme nesse período que tu conviveu lá conosco, tá? A tua falta vai acontecer, vai existir, a gente vai sentir a falta desses bons alunos, tá? E aonde tu se enquadra aí, tá? E te dizer sucesso é redundante, tá? É ser redundante, porque o teu sucesso é inevitável, tá? Vai acontecer. Isso a gente já, por esses 28 anos de escola, 27 de escola aí que a gente já passou, e vários alunos que passaram por nós lá, então, volto a te afirmar, o sucesso, eu te dizer sucesso para ti, é ser redundante. E o sucesso vai acontecer. Da forma como tu se porta, tu como profissional, sucesso, volto de novo a salientar, ele é redundante no teu caso, tá? Ele vai acontecer. Então, eu só tenho que agradecer também por esse período que nós tivemos junto, tá? E nos colocamos sempre à disposição, tá? Estamos lá no momento que tu precisar e que a gente puder auxiliar e puder colaborar contigo, estamos lá à disposição. Parabéns. Parabéns. Obrigada. E pode deixar que eu vou ainda visitar o setor lá e eu vou visitar vocês, tá? Quando acabar essa pandemia, eu vou ir lá aparecer. Certo, então. Mais uma vez, então,
Parabéns, parabéns aos familiares e como diz o John, sucesso é redundante, é uma coisa independe do nosso desejo. Ele já se abraçou em você, tá? E damos por encerrada então aqui essa defesa. Eu vou encerrar a gravação e depois aí, se alguém quiser fazer mais uma conversa, a interação, interrompemos então a gravação.